Estamos na época da declaração de imposto de renda e como é comum todo mundo correndo para entregar sua declaração, esse ano especialmente é um ano que o governo tem concedido muitas bondades, né? Está liberando algumas situações e aí na questão da declaração de imposto de renda não pode ficar diferente, foi prorrogado o prazo, né? Agora se encerrava em abril e agora vai até maio, até o final de maio. Mas vocês sabem por que está acontecendo isso? Anos anteriores nós tivemos um motivo suficientemente justo para que isso acontecesse, mas, né, desse ano eu não sei, tá, as coisas tudo voltando ao normal, e o governo mesmo assim prorrogou. Não estou reclamando, né, que o governo não costuma facilitar a vida do contribuinte, mas como ele está facilitando, vamos lá. E aí, toda vez que chega essa época, as pessoas elas têm que entregar a declaração de imposto de renda se forem obrigadas, né, que elas entregam em razão da obrigatoriedade. Mas muita gente, mesmo não sendo obrigada, se vê aí, né, naquela questão da dedução, da restituição, daquilo que ela pode fazer para restituir, se ela pagou imposto e tudo mais. Então, o mais importante na declaração de imposto de renda não é só você entregar, né, é saber se você tem alguma coisa a restituir. E nós vamos estar falando sobre isso nesse vídeo, de uma forma rápida, né, objetiva, relembrando aí alguns pontos com relação a essa questão da restituição. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se inscrevessem no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Ora, de uma maneira simples, né, quando a gente vai fazer a entrega da declaração de imposto de renda, nós temos dois modelos, o modelo completo e o modelo simplificado. O modelo completo, ele é aquele que você vai lançar todas as suas despesas, né, principalmente aquelas com foco naquelas que são dedutíveis, porque são essas as despesas que vão fazer a redução da base de cálculo, vão diminuir, né, o valor final a pagar e vai fazer uma diferença. Mas nessa questão a gente tem que registrar que você tem que ter todos os comprovantes dessas despesas que foram efetuadas, porque via de regra você pode ser chamado a comprovar e aí você vai ter que apresentar essa documentação. Não é só você informar, você tem que ter os documentos. Mas se você não tem um documento ou você não realizou nenhuma das despesas que dá direito à dedução, o que você pode fazer? Você pode entregar no modelo simplificado, que dá um desconto de 20% e aí um desconto máximo no limite de 16.700 e alguma coisa. Eu vou deixar aqui nos comentários o valor do desconto, né, do limite do desconto já na declaração simplificada. Então você vai ter essas duas situações e não precisa ficar muito preocupado, porque se você tiver os documentos, fizer, né, a inserção dos dados no sistema, o próprio sistema ele vai dizer, né, qual é a declaração mais vantajosa para você e você pode fazer essa opção na hora de entregar, na hora de enviar. Interessante a gente ver que uma vez que você escolheu a declaração, né, você já está sabendo que seria melhor para você. Mas na declaração completa, como nós falamos, se for o caso, né, você tiver um volume muito grande de despesas a deduzir, é importante, né, que você saiba quais são as despesas que você vai poder deduzir. Então, inicialmente, você pode deduzir despesas com educação, né, isso aí está em torno de 3.561 aproximadamente, também vou deixar lá na descrição os valores relativo, isso aí é por pessoa, né? Então você pode ter tido um gasto maior, você vai lançar o gasto, mas o sistema só vai considerar 3.561 aproximadamente por pessoa. A outra situação é a saúde, né? Nós sabemos que tudo que você gasta com saúde, você vai poder fazer a inclusão no sistema do valor total. E o limite, né, não tem limite para a dedução do valor, você pode deduzir o valor integral. Mas nós também sabemos que trabalhamos um pouco, né, nessa área, que quando o valor é muito alto, a Receita costuma, né, botar a pessoa lá na malha fina e pedir que ela faça a comprovação dos valores declarados. Existe um percentual que a gente sabe que é informal, né, que quando passa daquele percentual de valor gasto em relação à renda que a pessoa teve, a Receita costuma chamar. Outra situação é o valor de dependente, que está em torno de 2.200 e alguma coisa. Esse valor também é por pessoa. No caso de dependente, a gente tem que estar um pouco preocupado
né? Se você incluir dependente na sua declaração, saber se ele teve renda, porque se ele teve renda, é bom que não inclua, porque você vai ter uma dedução, mas vai ter uma inclusão dos valores que ele recebeu na sua declaração, e aí isso pode atrapalhar, em vez de dar restituição, melhorar a sua declaração, pode piorar. Previdência social, né, que são aqueles valores que são descontados mês a mês, isso também é possível deduzir, isso está lá como dedução, tranquilo, sem problema nenhum. Outra questão é o livro caixa para aquelas situações de trabalhadores, profissionais, liberais, onde eles têm, né, e não têm empresa, eles trabalham por conta própria, eles têm que ter um livro onde eles registrem toda a movimentação e essas despesas oriundas da atividade profissional também vai poder ser deduzida. Claro, né, que se eventualmente a Receita entender, ela vai pedir essa situação para também estar fazendo a comprovação. Uma vez, né, que você fez a opção pela declaração, se ela for modelo completo, e aí a gente deixou claro aqui as despesas, possíveis despesas que são passíveis de deduzir, né, em regra geral, as maiores, as mais comuns. Tem a questão da pensão também, que eu não havia falado, não havia lembrado, que quem paga a pensão, o valor, ele informado como pensão, ele vai ser tributado, ele não é tributado na declaração de quem paga, e sim de quem recebe, quando é o caso, né, quando for o caso. Então, nessas situações, uma vez que você encerrou, né, o procedimento, você vai entregar. Se você tiver direito à restituição, como é que acontece? Você, no momento do preenchimento da declaração de imposto de renda, você indica uma conta, seja ela conta corrente ou conta poupança, e aí você preenche direitinho os dados, tudo corretamente, e no momento em que sua restituição, se você tiver, ela for liberada, o governo ele vai fazer um crédito na sua conta que você indicou na declaração de imposto de renda. Então, vai cair naturalmente. Então, normalmente, os lotes de restituição, eles começam a ser entregues, começam a ser depositados a partir do mês de maio. Mas o governo, ele divulga, né, que está saindo. Uns 15 dias antes, libera a consulta, aí você consulta para ver se você saiu naquele lote, senão você vai vendo mensalmente até ver quando é que chegou a sua vez de receber, né? E aí você vai receber aquele crédito em conta. Sabemos que essa situação de restituição, existe uma questão de preferência, então sempre vai existir, né, aquelas pessoas mais velhas, do magistério, etc e tal, que nós sempre falamos aqui, quando está perto de ser divulgado o lote, que a gente costuma querer, né, tá lembrando as pessoas que acompanham, né, essas questões, porque muita gente tem valores razoáveis a receber, né? Então, de antemão, falamos de uma maneira aí geral, rápida, objetiva. Essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.